Ana Paula, bom dia. Como é que está a situação em São Paulo e no Brasil? Oi, Datena, bom dia aqui é o ouvinte da Rádio Bandeirantes, uma situação muito complicada ainda. Eu vou começar falando sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal, que fala em 227 bloqueios ainda em rodovias federais de todo o país, tá? Então, 227 bloqueios agora, mais de 240 que foram desfeitos nas últimas horas. Aqui, dentro da capital paulista, a gente tem ainda manifestação na Marginal do Tietê. Nesse instante, 10h19 da manhã, já não é bloqueio total, é parcial. Então, quem está na Tietê consegue passar, mas encontra lentidão no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras, porque tem caminhão lá ainda. Eles estão bloqueando parcialmente as pistas central e lateral da Tietê, sentido Ayrton Senna. Nas estradas aqui em São Paulo, nós temos 14 que estão fechadas, rodovias estaduais e rodovias federais. Eu vou destacar as principais. A Anhanguera está há horas bloqueada na altura de Jundiaí, no quilômetro 53. A Anhanguera fechada, a Bandeirantes vale como alternativa. A Castelo Branco tem uma situação complicadíssima. A gente tem 2 pontos muito importantes de bloqueio. Em Osasco, no quilômetro 19, e em Barueri, no 26. A pista está fechada dos 2 lados. Em Barueri, estão deixando passar os carros de passeio. Em Osasco, não. Então, a Castelo Branco está muito complicada. O motorista pode optar pela Raposo Tavares, que obviamente está sobrecarregada, mas no trecho próximo de São Paulo está andando. A Raposo está fechada também, mas é mais afastado de São Paulo. É lá em Votorantim, no quilômetro 94. Tem bloqueio ainda na Dutra. Em São Paulo, a gente tem bloqueio em Taubaté, São José dos Campos e em Canas. Então, a gente tem 3 pontos de pista parcialmente fechada e lentidão na Dutra em São Paulo. Fora os trechos que estão bloqueados no Rio, né? A gente tem há 24 horas já praticamente. A Dutra fechada em Barra Mansa. Agora há pouco os manifestantes fecharam também a pista em Queimados e em Resende. Regis Bittencourt, não estão vendendo nem passagem de ônibus da Atena para pegar a Regis sentido Curitiba, sentido Florianópolis, porque a Regis segue fechada. Tem bloqueio ainda dos 2 lados e a situação é mais tensa em Embu, quilômetro 280, e em Campina Grande do Sul, que já quase no limite com o Paraná mesmo, temos ainda bloqueio de manifestantes por lá. No litoral de São Paulo também tem interdição. A Tamoios foi fechada agora há pouco. Tem interdição na Serra, em Caraguatatuba, no quilômetro 82. Veículos de passeio apenas estão sendo liberados pelos manifestantes. A Rio Santos, no limite com São Paulo, em Paraty, está fechada também por manifestantes, no quilômetro 533. E o acesso a Mogi Bertioga também está fechado pela Pedro Heroles. Isso, Datena, fora rodovias menores que nós temos no interior de São Paulo, na ligação entre Jundiaí e Sorocaba, Itu e Campinas, Tietê e Tatuí, que também tem uma série de interdições. A gente teve recentemente a liberação do acesso ao aeroporto de Cumbica, que de manhã passou por uma situação bastante complicada. Os passageiros que iam para lá enfrentaram muita dificuldade, mas a Polícia Rodoviária por ali conseguiu negociar e liberou a Hélio Smith no acesso ao aeroporto de Cumbica. O transporte público também é prejudicado, Datena. Eu conversei agora há pouco com o pessoal da EMTU, que coordena esses ônibus intermunicipais, e tem quase 100 linhas que estão afetadas, que estão ou sendo desviadas ou os ônibus nem foram retirados das garagens, porque é desperdício de combustível e os ônibus não iam conseguir chegar a essas cidades. Então, há um prejuízo muito grande também em relação a isso, né? Em relação ao transporte entre esses passageiros. Rodízio em São Paulo, apesar dos pesares, está mantido. Tem muita gente levando horas a mais do que o normal para entrar na capital paulista depois de desviar dessas manifestações na região metropolitana. Mesmo assim, a prefeitura manteve o rodízio no período da manhã na cidade de São Paulo. Bom, isso é outra coisa absurda desse cara que dá subsídio ao transporte coletivo e não suspende rodízio num dia como hoje. É uma catástrofe. Esse prefeito parece que não tem noção daquilo que ele faz. Ele parece que não tem noção da prefeitura. Há muito tempo que eu não falo dele, mas ele tinha que liberar o rodízio já. Ah, mas não vai adiantar, mas libera, pô. Porque tem gente que vai pagar multa sem poder pagar multa e sem ter condição de pagar multa e sem ter obrigação de pagar multa num país que está convulsionado. Manter rodízio num momento como esse é um absurdo. Isso é inaceitável. Olha, eu repito um apelo aos nossos irmãos caminhoneiros. Que tem liderança atrás disso, tem. Só não estão botando a cara para não tomar multa. Mas aos meus amigos e irmãos caminhoneiros, por favor,
suspendam essa brutalidade que vocês estão fazendo com o Brasil. Vocês são a classe mais importante de transporte que nós temos no país. Não é avião, não é trem, são vocês. Vocês sabem disso. A força de vocês já foi demonstrada, não é? Não é por causa de um resultado político que vocês vão parar o país. O Bolsonaro que se resolva no foro adequado, e se ele achar que ele foi roubado ou que houve ausência de democracia nas urnas, ele que resolva no foro adequado. Pelo jeito não há nada que indique roubo nas eleições. Não há absolutamente nada, foi tudo legal. Basta que o presidente da República aceite a derrota. Ele precisa aceitar a derrota. Não precisa beijar nem abraçar o Lula. Mas precisa aceitar a derrota, que já é o primeiro caminho para começar a levantar esses bloqueios. Um recado aos senhores que estão parados. Por favor, saiam dos bloqueios. Se o presidente falar isso, 90% da situação já estão resolvidos. 90%. Agora, ele precisa falar. É uma brutalidade também o que o presidente está fazendo com o Brasil. Não pode acontecer isso. Isso é inadmissível. É antidemocrático, é demodê, cheira a golpismo e não pode acontecer isso. Tem milhões de pessoas prejudicadas num país continental. A gente está parecendo uma república de bananas. Não pode acontecer isso. Isso é inadmissível. É um golpe contra a democracia isso aí. Não pode o país inteiro parar por causa de um resultado de eleições.